Olá pessoal, professor Jean Nunes para resolver mais uma trilha de direito constitucional. A trilha é uma ferramenta poderosa, valiosa, para que você consiga fixar o seu conhecimento, aprofundar determinados conceitos e sedimentar a compreensão do direito constitucional de uma vez por todas. Jean, eu quero aproveitar o que a trilha me proporciona da melhor forma possível. Tem alguma dica? Tem. Aqui na descrição do vídeo você acessa um link que remete a um texto que eu mesmo escrevi sobre o material da aula. Você lê esse texto e tente solucionar por si mesmo as questões que são propostas na trilha. É claro que ao tentar fazê-la, você já está na trilha 3, já deve ter percebido o nível nas trilhas anteriores, que vai ter alguma dificuldade. É normal e eu diria saudável que tenha alguma dificuldade. Não tem conhecimento sedimentado, sem dúvida. Aí é Descartes, já desde a compreensão do século XVI, a fonte do conhecimento é a dúvida, porque é na dúvida que reside o interesse. Então, na hora de solucionar as questões da trilha, seguramente vão surgir muitas dúvidas. Aí você vai em busca da doutrina e da jurisprudência, além do texto que eu escrevi, para aprofundar essas questões, para solucionar essas dúvidas e, claro, você pode utilizar o contato direto comigo para ir tirando as suas dúvidas, os seus questionamentos, você pode apresentar no nosso canal do Telegram, que você acessa também no link que está na descrição. Essa aqui é a terceira trilha de direito constitucional. No meu canal no YouTube tem uma playlist só com as trilhas. Basta você acessar que você consegue facilmente encontrar a trilha 1 e a respectiva trilha 2. Ok? Então, sem mais delongas, nós vamos logo para a resolução da trilha 3. Aqui nós temos duas questões propostas, interessantes questões, acerca do direito constitucional, mais especificamente aqui, direito a controle de constitucionalidade. Agora veja bem, um dos elementos que informa a construção da trilha é a possibilidade que as questões nela propostas sejam questões transdisciplinares e porosas, de modo que nós podemos perfeitamente enveredar por determinados ramos, compreender determinadas informações para além do direito constitucional estrito sensu. Numa das questões propostas, por exemplo, a gente vai avançar pelo direito urbanístico. Então, a lógica da trilha é exatamente compreender o direito no sentido transversal. A nossa base, o ponto de partida é o direito constitucional, mas a gente não se limita a ele, ou faz uma leitura dos demais ramos do direito à luz do direito constitucional. Então, vamos aqui ao caso prático 1. Deixa eu só reduzir aqui a imagem para que você possa acompanhar melhor. A questão proposta, bastante interessante, diz o seguinte: o município de São Luís aprovou novo plano diretor, no qual restou reduzida significativamente a área rural da capital. A justificativa utilizada para a implantação de projetos de moradia popular como Minha Casa e Minha Vida. A OAB ajuizou contra esta lei a ADI com, entre outros, os seguintes argumentos. A aludida lei se submete aos ditames da especulação imobiliária ao reduzir a zona rural, o que compromete a moradia digna de inúmeras famílias. A linha B, item B, a edição da norma não foi precedida de amplo e democrático debate público a ser viabilizado por meio de audiências públicas, a que se tenha dado publicidade como se exige no Estatuto da Cidade. Veja que a questão envolve aqui simultaneamente processo legislativo, controle de constitucionalidade e direito urbanístico até agora. A lei em seu conteúdo viola o artigo 179 da Constituição Estadual. Em face desse quadro, responda. Primeiro, qual é o modelo de controle de constitucionalidade que está sendo utilizado? Aqui, pessoal, sobre o modelo de controle de constitucionalidade, deixa eu trazer aqui a tela para ampliar aqui a minha imagem, para que você possa acompanhar melhor. Nós temos na formação do direito brasileiro, aliás, do direito ocidental mundial, basicamente dois grandes modelos de controle de constitucionalidade. O de matriz austríaca, que se forma principalmente na década de 20 e 30 do século XX, do século passado, pelas mãos de Kelsen,
que entendia que o controle de constitucionalidade deveria estar concentrado nas mãos de uma corte encarregada estritamente da solução da questão constitucional. A decisão teria caráter constitutivo, ex nunc, ou seja, não retroativo, de modo que a norma seria constitucional até o momento em que a corte declarasse o seu conteúdo ou o seu modo de elaboração incompatível com o texto da Constituição. Até esse momento, portanto, a lei seria presumida constitucional, somente dali em diante é que ela poderia ser reputada inconstitucional. A decisão da Corte tem, portanto, caráter constitutivo, negativo, retira, subtrai da norma o seu elemento de validade que até então era presumido existente. Esse modelo de controle de constitucionalidade ficou conhecido no Brasil e é, de certa forma, reproduzido na doutrina e na própria legislação como sendo modelo de controle de constitucionalidade concentrado. Você também vai encontrar abstrato, direto ou controle objetivo. No texto da trilha, eu aponto as fragilidades dessa nomenclatura e como, de certa forma, ela gera mais confusão do que ajuda na compreensão. Eu adoto nos textos que eu faço a compreensão de que se trata de um controle de constitucionalidade principal. Para fins didáticos apenas, porém, e porque você vai encontrar essa compreensão tanto nos concursos públicos quanto na sua vida prático-profissional e também na doutrina de um modo geral, você vai entender como sinônimas, para fins desta trilha, as expressões controle concentrado, objetivo, principal ou abstrato. Pois bem, existe ao lado deste modelo um outro modelo de controle de constitucionalidade de origem norte-americana, estadunidense mais especificamente, que surgiu em 1803 com a decisão da Suprema Corte norte-americana no famoso caso Marbury versus Madison. Ali naquele contexto, a Suprema Corte, analisando a questão da ampliação por via de lei ordinária da competência da Suprema Corte, que era fixada pela Constituição dos Estados Unidos da América, que estava em formação, a independência dos Estados Unidos é da década de 70 do século anterior, entendeu a Suprema Corte que qualquer juiz daquele Estado não apenas tinha um poder, mas o dever de avaliar se a norma que estava sendo discutida sob sua apreciação, naquele caso que estava sob sua apreciação, era uma norma que se sustentava, considerada válida em face da Constituição dos Estados Unidos. E em reconhecendo a invalidade, ela deveria ser expurgada, retirada do ordenamento jurídico, por ser inconstitucional e por já ter nascido violadora da Constituição. A esse modelo de controle de constitucionalidade deu-se o nome de controle de constitucionalidade difuso, em oposição ao modelo de controle de constitucionalidade concentrado, que só surgiria muito tempo depois, há mais de 100 anos depois. O modelo de controle de constitucionalidade difuso chegou ao Brasil logo na Constituição de 1891, com certo atraso, porque a origem desse controle surge nos Estados Unidos ainda em 1803, mas ele está sedimentado dentro da lógica de que qualquer juiz, em sede de qualquer tipo de ação judicial, tem, atenção, o poder-dever de apreciar a norma e, entendendo pela sua inconstitucionalidade, afastá-la do ordenamento jurídico. A sua decisão, portanto, seria uma decisão de conteúdo declaratório, que reconheceria que a norma é inconstitucional na sua origem, que, portanto, sendo inconstitucional, ela deveria ser retirada, expurgada, anulada do ordenamento jurídico desde a sua origem. A decisão, portanto, ela é declaratória e de efeitos retroativos, esta é a regra. Didaticamente, dentro dessa mesma lógica aqui, dessa observação que eu já fiz para o controle concentrado, o controle difuso é chamado controle incidental ou concreto. Controle incidental ou concreto ou difuso são expressões entendidas como sinônimas
pela doutrina em geral no Brasil. Eu apresentei no texto também algumas críticas quanto a essa lógica, esse conceito. Pois bem, Jean, qual desses dois modelos foi adotado pelo Brasil? Ambos. Primeiro chegou o controle difuso, na Constituição de 1891. O controle concentrado vai sendo elaborado no decorrer das constituições, principalmente da de 1946 em diante, e é na ditadura militar que o controle de constitucionalidade concentrado ganha força e na de 88 ele se consolida. Então nós adotamos ambos os modelos, por isso que para parte da doutrina no Brasil nós adotamos um controle misto, ora concentrado, ora difuso. Muito bem. Quando se trata de controle de constitucionalidade concentrado, aqui nós temos como norma parâmetro apenas duas normas. Apenas duas normas podem ser norma parâmetro para fins de controle de constitucionalidade. A Constituição Federal e a Constituição Estadual. A Constituição Federal e a Constituição Estadual. E aí vai mais um detalhe. Quando a norma parâmetro for a federal ou a estadual, esse controle de constitucionalidade concentrado só pode ser exercido por dois órgãos. Na verdade, bem vistas as coisas, só vai poder ser exercido por um órgão. Se a norma parâmetro for a federal, o controle de constitucionalidade é exercido pelo Supremo. Se a norma parâmetro é a Constituição estadual, esse controle de constitucionalidade só pode ser exercido pelo TJ, apenas pelo TJ. Então, o TJ exerce controle de constitucionalidade tendo como norma parâmetro a Constituição Estadual. O STF exerce controle de constitucionalidade tendo como norma parâmetro a Constituição Federal. Jean, o TJ não pode exercer controle de constitucionalidade tendo como norma parâmetro a Constituição Federal? Pode, mas aí neste caso ele está exercendo controle difuso, que apresenta efeitos, regramentos que são distintos do controle concentrado. Além disso, é possível, excepcionalmente, a jurisprudência já o admite, do STF, que o TJ exerça controle de constitucionalidade concentrado, tendo como parâmetro a Constituição Federal, numa hipótese excepcionalíssima específica. Que hipótese é essa, Jean? É a hipótese em que a norma parâmetro da Constituição Estadual é uma norma de reprodução obrigatória prevista na Constituição Federal. Então, neste caso, embora a normatividade venha da estadual, o TJ está utilizando como parâmetro uma mesma norma existente na Constituição Federal. Perfeito? Então, são esses os dois grandes modelos, esse é o grande regramento. Com base nessa sucinta apresentação introdutória, a gente consegue avançar aqui para a solução da primeira questão proposta na trilha. Qual é o modelo de controle de constitucionalidade utilizado neste caso? Foi ajuizado uma ADI no TJ. Se foi uma ADI no TJ, nós estamos diante de controle de constitucionalidade abstrato, concentrado, principal ou objetivo, deflagrado no TJ por meio de uma ação abstrata, uma ação direta de inconstitucionalidade, e que tem como norma parâmetro, atenção, a Constituição Estadual. Ok? Letra B. Qual órgão competente para julgar a ADI? Ficou muito fácil, nós estamos aqui falando exatamente da Constituição, do TJ, do Tribunal de Justiça, ele que tem o poder, a competência para exercer controle de constitucionalidade em face da norma estadual ou municipal, tendo como parâmetro a norma da Constituição Estadual. A norma estadual ou municipal, tendo como parâmetro a norma da Constituição Estadual. Poderia o órgão julgador, neste caso, desconsiderar o fundamento levantado e julgar a validade da norma, tendo como parâmetro apenas a Constituição Federal? Aqui a solução é aquela que nós já apontávamos. É possível
perfeitamente possível que o TJ utilize como parâmetro para o controle de constitucionalidade a Constituição Federal. Entretanto, se ele assim o fizer, precisa observar se essa norma da Constituição Estadual é prevista na Constituição Federal como norma de reprodução obrigatória. Se não for, não poderá fazê-lo, tá? Aqui nesse precedente de 2017, nós temos o seguinte: Tribunal de Justiça pode exercer, os tribunais podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal. Atenção, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Então, nesse precedente fica claro esta lógica utilizada pela jurisprudência do Supremo, pode exercer esse controle, desde que seja norma de reprodução obrigatória. Letra D. Se julgada improcedente, caberia recurso ao Supremo Tribunal Federal? Cabe. Para que a gente possa avançar nessa questão, eu preciso primeiro ver com vocês alguns aspectos da matéria de fundo para que você entenda melhor o que nós estamos discutindo. Vamos aqui para a base constitucional e aqui a gente avança para além do controle de constitucionalidade para a parte da Constituição que trata da ordem econômica e social, que é uma matéria ampla, extensa e muito rica, que a gente vê um pouco mais à frente no direito constitucional. O artigo 182 da nossa Constituição estabelece: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais estabelecidas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí o instrumento de política de desenvolvimento urbano da cidade, mais importante, eu diria, é o plano diretor. Jean, o que é o plano diretor? É uma lei. Juridicamente, a natureza jurídica do plano diretor é uma lei que regula, que estabelece as normas para o desenvolvimento humano e urbano dentro das cidades. Ele, inclusive, que estabelece as normas, as condicionantes para que sejam atendidas, para que a propriedade cumpra a sua função social, para que os estabelecimentos comerciais, as atividades humanas desenvolvidas no campo da cidade estejam convergindo para o campo inclusivo, para o campo de proteção ambiental, etc. Então, nós estamos aqui diante de um contexto, de uma situação extremamente importante, uma matéria extremamente rica e importante. O plano diretor, portanto, é uma lei criada naqueles municípios com mais de 20 mil habitantes. No município menor, com menos de 20 mil, é possível a criação de um plano diretor, mas aí essa criação passa a ser facultativa. Bom, qual é a base legal da questão que diz respeito ao plano diretor? Foi criado o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, uma lei de 2001, é uma lei extremamente importante, eu diria muito mal aplicada no país, porque nós temos nela vários instrumentos que poderiam ser considerados revolucionários para a transformação da vida no meio urbano. É claro que sem ele nós estaríamos em situação pior, mas mesmo com ele, eu acho que muito em função da inefetividade desse estatuto, nós ainda não tornamos as nossas cidades um lugar feliz, infelizmente. Então, o plano diretor diz o artigo 39 do Estatuto da Cidade: a propriedade urbana cumpre sua função social atendidas às exigências fundamentais de ordenação da cidade estabelecidas no plano diretor. Aqui é interessante porque na Constituição Federal o atendimento da função social da propriedade rural observa requisitos previstos na própria Constituição: bem-estar de trabalhadores e empregadores, índices mínimos de produtividade, observância da legislação trabalhista, proteção ambiental, etc. Aqui, em relação à cidade, a Constituição ela foi mais, ela foi mais comedida. Ela remeteu à legislação que estabelece ao próprio Estatuto da Cidade, remeteu ao Estatuto da Cidade uma regulamentação mais precisa sobre o que nós vamos considerar como sendo atendimento da função social da propriedade. E aqui o Estatuto da Cidade estabelece o regramento básico de como é que essa lei deve ser aprovada, a necessidade de observação de audiências públicas, de publicidade,
de como é que os documentos que vão instruir essas audiências vão ser produzidos, para quais cidades o plano diretor é obrigatório. Então, nós temos um regramento federal nesse campo bastante importante. Essa aí é a base legal que permite, digamos assim, sobre a qual se assenta a questão da política urbana em nosso país. Aí a questão D pergunta, se julgado improcedente, caberia recurso? Olha que interessante. Da decisão do TJ em sede de controle de constitucionalidade a principal, não cabe recurso para o STF. É a regra. Por que não, Jean? Porque se o controle de constitucionalidade é principal, direto, objetivo, está sendo exercido no TJ, tendo como parâmetro a Constituição estadual, a palavra do TJ nesta matéria é a última. O STF não tem que entrar neste campo sob pena de ofensa ao princípio federativo, ao pacto federativo. Então, a palavra do TJ nesta matéria encerra a controvérsia constitucional e um ciclo de debates que ali estava proposto. É claro que não vincula o Poder Legislativo no exercício da sua função típica, que pode continuar promovendo o debate em outros campos. É a lógica dos ciclos de debates de matéria constitucional. Muito bem. Esta regra tem uma exceção. Qual é a exceção, Jean? Exatamente a hipótese em que a norma da Constituição local reproduz norma da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória. Quando isso acontece, é possível, atenção, em sede de recurso extraordinário, deflagrar o controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal daquela norma que estava sendo impugnada em face do TJ. E aí veja que poderia ser uma norma estadual ou municipal. No caso em tela, seria uma norma municipal. E aqui é interessante, porque bem vistas as coisas, o controle de constitucionalidade concentrado, ele aqui é afrouxado. Porque na prática nós teríamos de um lado o TJ e do outro o Supremo Tribunal Federal podendo exercer controle simultaneamente no mesmo processo, inclusive, sobre a mesma norma. Olha que matéria interessante. Então nós teríamos aí um instrumento típico do controle difuso, que é o recurso extraordinário, para decidir questões subjetivas em grau de apelação extrema, digamos assim, né, de recurso extraordinário, que, entretanto, está sendo utilizado para discutir uma questão estritamente abstrata, objetiva, a validade de uma determinada norma em face da Constituição Federal. Olha que interessante. Digamos, isso que eu acabei de dizer, encontra respaldo perfeitamente na previsão da Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, que trata do recurso extraordinário. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em grau de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar a Constituição Federal, poderia ser a hipótese, ou também poderia ser a hipótese julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Nesse caso, como era ADI, nós vamos utilizar o artigo 102, inciso 3, a linha A, porque no TJ a questão estava sendo discutida em sede de controle abstrato de constitucionalidade e só cabe recurso ao Supremo se a decisão em sede de controle de constitucionalidade abstrato, aqui no TJ, violar a previsão da Constituição Federal que seja norma de reprodução obrigatória. Ok? Então, se julgada procedente, caberia recurso do STF, qual já foi. Jean, o que é plano diretor? Já vimos, lei obrigatória para aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes. Ela tem natureza jurídica de uma lei e é facultativa para os demais. Seria possível a impugnação desta lei diretamente no STF? É perfeitamente possível, tá, pessoal? Aqui eu trouxe para vocês a Lei 9882, que institui a chamada arguição, regulamenta a chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aqui nós precisamos estabelecer o seguinte regramento. Qual é?
Se se trata de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, você só pode impugnar no Supremo se for lei estadual ou norma federal, ou as respectivas omissões, omissão estadual ou omissão federal. Aí você leva ao conhecimento do Supremo através de ação direta de inconstitucionalidade. Se se tratar de norma municipal, ela só pode chegar à apreciação do Supremo por duas vias. Ou por via do controle difuso, aí normalmente o recurso extraordinário que permite abrir a cognição do Supremo, seria talvez possível uma ação originária num caso de conflito federativo, ou mesmo de uma ação constitucional, mandado de segurança, etc, habeas corpus, etc. Mas via de regra, o que deflagra, o que faz surgir, o que abre a cognição do Supremo para o controle de constitucionalidade incidente sobre norma municipal é o recurso extraordinário. Já, mas não tem uma forma de eu deflagrar esse controle direto no Supremo sem passar pelo TJ? O controle da norma municipal em face da Constituição Federal? Tem. A forma, o instrumento processual que deve ser utilizado neste caso é justamente a arguição de descumprimento do preceito fundamental. Lei 9882 estabelece lá no seu artigo 1º, cabe a DPF quando se tratar quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional, atenção, sobre lei ou ato normativo, atenção, federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição de 88, lembrando que é possível também a impugnação de violação a preceito fundamental decorrente de decisão judicial. Eu me lembro, por exemplo, que a questão relativa à importação de pneus usados dizia respeito exatamente à violação de preceitos fundamentais que estava sendo levada a efeito por decisões judiciais. Então, foi uma ADPF para proibir a importação de pneus usados, a ADPF julgada procedente, inclusive. Tá? Então, é perfeitamente possível. Essa é, portanto, a solução deste primeiro caso da trilha número 1. Aliás, da trilha 3, caso número 1. Vamos agora ao caso número 2. Hoje a trilha ficou um pouquinho extensa, mas é porque o tema realmente é importante. E se você fizer a leitura do texto, que está no link que está na bio, e vier para resolver as questões, e depois de tentar solucioná-la, assistir ao vídeo, fixa legal o conteúdo, vai dar uma potencializada enorme no seu conhecimento, tá bom? Jean, mas eu fiquei com dúvidas sobre a aula, tu disseste alguma coisa que para mim não ficou claro, mande a sua dúvida lá pelo canal do Telegram, basta acessar o link que está aqui na bio. Na bio não, na descrição aqui do YouTube, ok? A Defensoria Pública do Estado X constatou diversas irregularidades no funcionamento de serviço público de saúde destinado ao público infantil. Esse tema é muito interessante, especialmente no Hospital da Criança, unidade de referência no Estado. Instaurou procedimento administrativo para apurar o caso. Em diversas oportunidades, recebeu comunicação oficial do município reconhecendo as deficiências do serviço, mas aduzindo a escassez de recursos. Pela imprensa, a Defensoria tomou conhecimento de que o projeto de lei orçamentária destinava ao Carnaval cifra que correspondia ao dobro do necessário ao atendimento das demandas do hospital. Em face desse cenário, a Defensoria ingressou com a ação civil pública, na qual requereu incidentalmente a inconstitucionalidade da lei orçamentária. Então, a Defensoria ingressou com uma ação civil pública, em sede da qual requereu a declaração da inconstitucionalidade em caráter incidental. Então, o controle de constitucionalidade é difuso, incidental, resulta de um caso concreto. É, portanto, o controle que se opera no plano de um direito subjetivo. Muito bem. A ação foi julgada improcedente. A parte requerente interpôs recurso de apelação. No tribunal, o recurso foi distribuído à terceira Câmara Cível, composta de 3 desembargadores. A questão constitucional foi novamente levantada. Olha que massa essa questão, né? Que legal. Essas questões foram todas elaboradas por mim, então você não vai encontrá-las, elas são autorais, né? Você não vai encontrá-las nos materiais por aí. Isso também traz uma certa
originalidade no trabalho que aqui se faz. E como você percebe nessa questão, tem várias... É uma questão porosa, envolve controle de constitucionalidade, aqui envereda pelo direito processual civil e também pelo direito financeiro. Então vamos lá. Primeiro, a defensoria tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública? Isso não tem hoje mais qualquer dúvida. Existe um precedente já em sede de repercussão geral que pacificou essa questão. A defensoria pode promover ação civil pública, qualquer tipo de ação envolvendo direito coletivo em sentido lato. Precisa observar tão somente a especificidade quanto à existência entre o rol de beneficiados e necessitados. Não é preciso que todos sejam necessitados, mas que exista pelo menos um. E também a presença de pessoas beneficiadas que não sejam necessitadas não afasta a legitimidade da defensoria pública, ok? Esse é um aspecto importante também. Muito bem. Letra B. É possível o controle de constitucionalidade via ação civil pública? Perfeitamente possível. Aqui, entretanto, vai um detalhe. A questão constitucional no debate em sede de ação civil pública, ela se apresenta lá nos fundamentos, na razão de decidir, na fundamentação. Ela não vai para o dispositivo, não é objeto da ação civil pública impugnar a inconstitucionalidade da norma. Não vai, portanto, constar no pedido da ação civil pública que a norma seja considerada inconstitucional. Se não vai constar, por que não, Jean? Porque não é possível. Juridicamente, você só pode ter por objeto a impugnação da norma estrito sensu em sede de ações objetivas. Quais são elas mesmo, Jean? A DI por omissão, a DC e a DPF. Só essas 4 ações objetivas. Então, você não vai ter como objeto de uma ação que resulte de um caso concreto, um pedido para que a lei seja declarada inconstitucional. Não é possível isso juridicamente. Como não consta do pedido, o dispositivo da sentença correlata, respectiva, também não vai ter por objeto a declaração da inconstitucionalidade da norma. Claro que a decisão vai enfrentar a validade ou não da norma, mas na parte da fundamentação, não do dispositivo. E, consequentemente, a decisão em sede de ação civil pública produz efeitos erga omnes. Essa é a lógica, essa é a regra geral. Tem especificidades lá no campo do direito coletivo, né? Em alguns casos ultra partes, outro caso se tratando de direitos coletivos, e se tratando de direitos individuais homogêneos, restrito àquele específico grupo de atingidos. Entretanto, essa decisão que produz efeitos para além das partes, que avança para além das partes envolvidas no processo, só diz respeito à relação material deduzida em juízo, não diz respeito especificamente à validade ou não da norma em face da Constituição Federal. Portanto, não se confunde o efeito erga omnes da relação material deduzida em juízo numa ação civil pública com o efeito erga omnes produzido numa decisão em sede de ADI, controle concentrado de constitucionalidade. São lógicas que se processam em campos diferentes. Então, é possível o controle de constitucionalidade em sede de ação civil pública, mas a discussão quanto à validade da norma não vai produzir neste campo efeito erga omnes. É possível o controle, já vimos que sim, é possível o controle de constitucionalidade sobre leis de efeitos concretos? Aqui eu trouxe outro precedente bastante interessante. Por muito tempo, quando eu comecei a estudar direito constitucional e já estava dando aula sobre essa matéria, o Supremo entendia que não era possível. A lógica era a seguinte: para leis de efeitos abstratos, o Código de Processo Civil, por exemplo, cabe a ADI. Para uma lei de efeitos concretos, como é o caso de uma lei orçamentária, que, bem vistas as coisas, é um ato administrativo com forma de lei, que é bem específico, bem direcionado. Neste caso, se entendia que não cabia ADI porque o efeito concreto retirava o grau de abstração, de generalidade necessário para discutir a questão em âmbito constitucional. E aí só caberia como, digamos, soldado remanescente de reserva, a possibilidade de ajuizamento de mandado de segurança. Isso hoje está superado.
Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que é perfeitamente possível o exercício do controle de constitucionalidade sobre norma orçamentária, tá bom? E aí surge aqui uma questão interessantíssima que nós vamos ver no decorrer do nosso curso e das trilhas que aqui nós vamos resolver. A ação que foi ajuizada perante... ela foi distribuída até a terceira Câmara em sede de recurso. Foi ajuizada uma ação civil pública que não tem... Ação civil pública não observa as regras do foro prerrogativo de função. Então, da decisão do juiz singular, coube recurso, apelação, que foi para uma Câmara. A pergunta é, o juiz, lá embaixo, pode dizer se a lei é válida ou não? Pode, não tem nenhum problema. Lá na parte da fundamentação da sentença, ele enfrenta essa questão. Agora, pode o tribunal pode apreciar a validade da norma em face da Constituição? Pode, perfeitamente possível, mas ele precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Ela não é exigida para o juiz, porque o juiz pode dizer se a lei vale ou não vale em face da Constituição quando ele estiver apreciando um processo subjetivo, como é o caso da ação civil pública. Ele faz isso na fundamentação da sentença. Mas quando essa questão ascende ao tribunal, lá no tribunal tem que ser observada a regra da cláusula fubente, ou de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. O que estabelece esta regra? Nós vamos ver no decorrer das trilhas e do curso o aprofundamento dela. Mas o que ela estabelece? Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno, ou do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Dentro do tribunal, nós temos os órgãos fracionários, neste caso aqui era uma Câmara isolada. Pode a Câmara isolada reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público? Não pode. Por que não, Gênero? Porque quando chega essa questão à Câmara, se ela reconhece que a norma é constitucional, ela pode avançar para o julgamento. Se os desembargadores avaliam que aquela norma é inconstitucional, o que a Câmara isolada tem que fazer? Aqui eu peço o máximo de atenção de todos. Você que me assiste aí, que aqui nós temos um ponto central da teoria do controle de constitucionalidade. O que é feito? O tribunal, nesse caso a Câmara isolada, suspende o julgamento da matéria fática, desloca, atenção, abstrai, retira, levanta a questão constitucional que é pressuposto para que seja discutida a matéria de fundo, o objeto da ação propriamente dita, abstrai dessa matéria de fato a questão constitucional e submete esta questão constitucional ao respectivo pleno ou órgão especial por meio de um incidente processual chamado de incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no Código de Processo Civil. Quem que no tribunal, qual órgão no tribunal faz esse julgamento? O pleno ou o órgão especial? Que julgamento é esse? Apenas o julgamento abstrato da validade da norma impugnada em face da norma parâmetro. É por isso que eu disse lá no texto, que você já deve ter lido da trilha, que não existe controle de constitucionalidade concreto. Todo controle de constitucionalidade é exercido em caráter abstrato, porque mesmo num caso como esse, a apreciação da validade da norma impugnada em face da norma parâmetro é uma apreciação que se processa sempre no âmbito abstrato. Não existe aqui instrução probatória, ninguém vai ouvir uma testemunha produzir prova documental se aquela lei vale ou não vale em face da Constituição. Isso não é possível juridicamente. O que nós vamos fazer neste caso, juridicamente, é demonstrar a compatibilidade abstrata da norma impugnada em face da norma parâmetro. E aí, o pleno ou órgão especial irá apreciar, um desses dois órgãos irá apreciar a validade, decide a questão constitucional e aí devolve a tese consolidada sobre a questão constitucional ao órgão que estava julgando o caso concreto para que ele aplique a tese à solução do caso concreto e prossiga com o julgamento adiante.
O nome disso é cláusula de reserva de plenário ou cláusula fulbente. Não pode, portanto, o órgão fracionário tomar essa decisão. Tem exceções, nós vamos ver no decorrer do curso, inclusive prevista em súmula vinculante, hoje já materializado na redação do CPC, que é a possibilidade de que o órgão fracionário aplique jurisprudência do STF ou do próprio tribunal já consolidada quanto àquela matéria, mas em regra não pode. Perfeito, meus amigos? Então nós temos aqui a solução de mais uma trilha, espero que tenham gostado. Sigam passo a passo, quando vocês chegarem ao final, vão chegar calejados, com algumas feridas abertas, um pouquinho de cansaço, alguns cabelos brancos, mas eu não tenho a menor dúvida de que chegarão muito mais fortalecidos na compreensão do direito constitucional. E qualquer dúvida, basta acessar lá o canal do Telegram, enviar sua dúvida. Eu não respondo na hora, porque de fato a vida é bastante atribulada, mas eu respondo e deixo lá para você a sua... Se eu souber, eu soluciono a sua dúvida, tá bom? Forte abraço a todos, sigam aqui o canal, compartilhem nas redes sociais. Forte abraço.